O que eu quero do futuro PGR? Que tenha numa das mãos a bandeira do Brasil e na outra das mãos o quê? A nossa Constituição. Faz tempo que uma escolha de Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, não gerava tanto barulho no país. Começou com uma expectativa pelo nome, teve até uma certa enrolação do presidente Bolsonaro. Depois, quando saiu o escolhido, muitas críticas. Eu peço a você que está aí, eu vi no Facebook agora, nem vou ver mais, tá certo? Que está esculhambando a gente. Eu pergunto, você conhece o Augusto Aras? Eu peço a vocês, né? Vai no Facebook, você fez um comentário pesado, retira. Me dá uma chance para mim. Agora resta ao Augusto Aras, o procurador-geral escolhido, esperar pela sabatina no Senado. Se ele for aprovado, assume o cargo. O que pensa exatamente esse novo PGR? Eu sou o Márcio Miranda e esse vai ser o tema do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. E outro assunto envolve a política partidária. Como uma legenda considerada pequena conseguiu se transformar na segunda maior bancada do Senado, quem vai explicar o fenômeno do partido Podemos é o Olavo Soares, repórter da Gazeta em Brasília. No início desse mês, depois de muita especulação, o presidente Jair Bolsonaro indicou o subprocurador Augusto Aras para o cargo de PGR, é o Procurador-Geral da República. E é competência do Senado aprovar ou não. E o resultado que tiver no Augusto Aras, não vai colher. Se não passar, é tipo outro nome. Eu acho que vai ser aprovado. Se passar pela sabatina lá no Senado, que deve acontecer inclusive na próxima semana, o Aras vai substituir a Raquel Dodge, que encerrou o mandato nessa semana agora. O que pensa sobre alguns temas importantes esse novo PGR, que gerou tanta polêmica e protestos nas redes sociais? O repórter Leonardo Desideri assina a matéria aqui na Gazeta sobre o tema e é o meu convidado aqui no 15 Minutos. Leonardo, a indicação do Aras começou já com polêmica, né? Principalmente porque o nome não veio lá da chamada lista tríplice do Ministério Público Federal. A gestão democrática não necessariamente pressupõe que o cargo de Procurador-Geral da República seja provido por eleição de lista tríplice. O Constituinte entregou essa tarefa ao Presidente da República, inclusive para a posterior sabatina do Congresso, do Senado, que pode vetar. Passada essa fase, eu queria saber um pouco mais do que pensa esse novo Procurador-Geral. Ele, por exemplo, é signatário de uma carta que traz várias sinalizações sobre esses pensamentos. Qual é exatamente esse documento e sobre o que ele fala, hein, Leonardo? Bom, a carta é uma carta da Associação Nacional de Juristas Evangélicos e ela contém teses e princípios para postulantes ao cargo de Procurador-Geral da República. Não tem nada de muito surpreendente no documento. O futuro procurador, o provável futuro procurador, ele é um evangélico, né? E ele tem as ideias, sustenta as ideias que qualquer evangélico costuma sustentar, né? Então, ele fala da liberdade religiosa, o documento, né? Ele fala do combate ao discurso de ódio contra a religião, fala da liberdade de ensino, a importância da pluralidade das ideias pedagógicas, e aí acho que também falando um pouco da falta de liberdade em certas instituições confessionais para ensinarem de acordo com a sua confissão, às vezes, né? Também o documento ele fala que o professor ele não pode usar da sua autoridade para cooptar intelectualmente os alunos menores, então ele fala um discurso um pouco parecido também com o do próprio presidente, né? É isso que eu ia falar, mostra um alinhamento. De que o ensino é ideológico. Isso. Então tem algumas semelhanças com o discurso do presidente. Mostra um alinhamento, como se esperava, muito grande a muitas coisas que o presidente Bolsonaro normalmente fala, né? Quer dizer, isso não que surpreenda, basicamente é por isso que ele foi escolhido. Há pouco tempo o Supremo Tribunal Federal resolveu tipificar homofobia como se racismo fosse. Percebeu? Tipificou. O Ministério Público Federal deu outra opinião. Foi favorável ou contrário? O que vocês acham aí? O MP? Foi favorável? Foi favorável. Defesa da família, por exemplo, a carta ela enfatiza que a família ela precisa ser preservada como heterossexual e monogâmica, né? Isso aí a carta deixa bem claro, né? A carta ela cita sempre a Constituição. Tudo que a gente vai vendo na carta, a carta vai se pautando pela Constituição, né? Então, eles têm muito essa preocupação também na carta, os juristas evangélicos, eles têm muito essa preocupação de mostrar que, olha, a gente não está falando isso porque a gente é evangélico. A gente fala isso porque é evangélico,
mas a gente está respaldado pela Constituição. Então, a gente não está criando lei aqui para aprovar as nossas pautas, né? A gente está se baseando na Constituição. Manter a luta incessante de combate à corrupção. Transformar o padrão Lava Jato em algo a ser incorporado ao Ministério Público em todas as suas dimensões. Bom, além desses temas vários aí ligados, vamos dizer assim, à religião, à família, tem alguma menção nessa carta à Lava Jato e o combate à corrupção? Já que vamos lembrar que a indicação do Augusto Aras não foi exatamente elogiada, né, por integrantes da operação, aliás, pelo contrário. Né? Sim, a Lava Jato está presente. Acho que a Lava Jato é um ponto importante da carta, né? A carta ela faz como eu disse, uma defesa da Constituição e também uma defesa do regime republicano, né? Ela diz que o combate à corrupção é um ponto muito importante para o novo PGR, né? Ela ressalta algumas operações, não só Lava Jato, né, as Zelotes também, elogia essas operações, né? Mas, ao mesmo tempo, também fala que, citando as aspas aqui, os signatários eles dizem que eles estão conscientes de que essas operações não são perfeitas e precisam e necessitam de um constante aprimoramento por parte de seus executantes. Então, assim, a carta ela é muito favorável à Lava Jato, mas faz essa ressalva também, né? Então, a carta é muito cuidadosa em geral, assim, em todos os pontos, né? Eles não querem dizer que eles estão atuando de forma ideológica, né? Bom, para a gente fechar, Leonardo, deve ter algum problema para aprovação aí do Augusto Aras nessa sabatina do Senado? Vamos lembrar que, como eu falei no começo da conversa, ele tem que passar por essa sabatina para poder efetivamente assumir o cargo de Procurador-Geral da República. Sim, ele vai precisar de 41 dos 81 votos possíveis, né? O relator da indicação, que é o senador Eduardo Braga, do MDB, ele já disse que vai votar a favor. O que nós temos ouvido de vários senadores é uma excepcional boa vontade. E o Aras ele tem conversado com alguns parlamentares, tem visitado gabinetes e até agora as reuniões, pelo que se publica em vários jornais, as reuniões parecem estar sendo positivas para ele, né? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já se mostrou favorável e já disse que conversou com a maioria dos senadores sobre o assunto. Isso aí foi uma coisa que o Davi Alcolumbre disse para a imprensa. Segundo ele, em geral, os senadores estão se dizendo satisfeitos com a ideia do Aras assumir a PGR, né? Então, isso, aspas dele, né? Que muito dificilmente ele vai ser rejeitado, muito dificilmente o Aras vai ser rejeitado, né? Então, tudo indica que o Aras vai ser aprovado. A última procuradora-geral eleita, a Raquel Dodge, ela recebeu 74 votos a favor e 1 contra. Eu não sei se o Augusto Aras vai chegar a esse nível de quase unanimidade, né? Se vai ganhar com toda essa folga. Mas é muito pouco provável que o Senado queira desapontar o presidente Bolsonaro num assunto como esse. Pois é, vamos acompanhar então na próxima quarta-feira a sabatina aí do Augusto Aras lá no Senado. Leonardo, obrigado pela participação aqui no 15 Minutos, até a próxima. Até a próxima. Tem um partido que começou a legislatura meio tímido lá no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal, e agora vai assumindo um certo protagonismo, transformando-se até na segunda maior bancada do Senado. Estou falando do Podemos, o partido do senador e ex-candidato à presidência da República, Álvaro Dias. O Podemos é essa alternativa que quer ser diferente, uma proposta partidária que pretende recuperar a credibilidade do povo brasileiro. O repórter Olavo Soares está em Brasília, conversa com a gente, já conversou outras vezes aqui no 15 Minutos, sempre sobre temas ligados aí à política nacional. Ô Olavo, o que explica aí esse partido que começou tímido? Vamos lembrar, parece que na última eleição só um senador eleito efetivamente pelo partido, né, o Podemos, e agora está aí cheio de representantes nessa superpotência no Senado, Olavo?
Olá, Márcio. Olá, pessoal. Pois é, né? A gente tem o Podemos de repente se tornou um gigante no Senado, né? O Podemos, ele hoje tem 10 senadores, está, aliás, passando para 11, porque além do senador Regufe, que confirmou a filiação, essa semana também vai chegar ao partido a senadora Juíza Selma, senadora que está deixando o PSL, o partido do presidente Bolsonaro. Então o partido vai passar a ter 11 senadores, a segunda maior bancada do Senado. É um partido que na eleição de 2018 agora, elegeu apenas um senador, né? Ele tinha outros senadores que vieram da legislatura passada, como até o Álvaro Dias, por exemplo, que não foi eleito pelo Podemos, mas já era senador do partido. Mas, enfim, é um partido que tem 11 senadores, mas ele que passará a ter 11 com a chegada da Juíza Selma, mas elegeu apenas um senador. É um aspecto curioso, né? E será que numa era, assim, no momento de extremismos, né, que a gente está falando tanto na política, será que é o centrismo que o Podemos diz ter que atrai esses políticos, Olavo? É isso que o partido está querendo emplacar, né? Essa mensagem que eles querem passar. Eu considero que o Brasil precisa construir uma alternativa de centro, mas não desse centro fisiológico, não desse toma lá da cá, não desse centrão, e sim de um centro democrático. O Podemos, vamos só explicar rapidamente o que é o Podemos para chegar até esse momento, né? O Podemos é um partido que ele tem o atual nome desde 2017, mas ele é um partido antigo, é um partido velho que se chamava PTN, o Partido Trabalhista Nacional, um partido que sempre foi minúsculo na política brasileira, um partido totalmente sem relevância, mais um entre tantos partidos pequenos, mas aí lá em 2017, a presidente do partido, a deputada Renata Abreu, teve essa sacada de modificar o partido, mudar a cara dele e colocar esse nome de Podemos. Vale lembrar que Podemos é o nome de um movimento político na Espanha, que ganhou muita fama na Espanha, até como reação à crise econômica de 2008, enfim, um movimento de muita participação popular, um movimento que sacudiu a política espanhola, e aí a deputada Renata Abreu teve essa sacada de aproveitar esse nome aqui no Brasil e também esse discurso, embora a ideologia seja muito diferente. E aí, o que você colocou, Márcio, é verdade mesmo. O Podemos, ele tá se vendendo, ele está se apresentando como um partido, para usar até a expressão da própria deputada Renata, de centro ideológico, né? Eles querem ser vistos como um partido de centro, mas não o centro em busca de acordos, não o centro fisiológico, e sim um centro de ideologia. Esse é o discurso formal deles, é assim que eles querem se vender. Então, assim, a gente tem um Brasil hoje governado pela direita, né? Quase extrema-direita, a gestão Bolsonaro, tivemos até pouco tempo o PT, com o Lula e com a Dilma. São dois modelos, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, que são rejeitados por parte expressiva do eleitorado, e o Podemos, ele quer avançar justamente nesse público que não é contemplado por nenhum dos lados. O fato é que tem senadores que estão chegando para o Podemos e formando essa super bancada aí que vem de uma verdadeira sopa de letrinhas, né? Que eram filiados aí a vários outros partidos, inclusive diferentes ideologicamente, né? Com certeza. Como eu disse, são 11 senadores agora com a Juíza Selma, apenas um eleito pelo Podemos, que é o senador Oriovisto do Paraná, que foi eleito no ano passado, e aí a gente tem, por exemplo, gente que foi eleita pelo PSDB, que é o caso do Álvaro Dias, o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, que ele foi eleito pelo PDT, partido do Ciro Gomes, o senador Capitão Stevenson, do Rio Grande do Norte, que ele foi eleito pela Rede, o partido da Marina Silva, agora a Juíza Selma, que foi eleita pelo PSL, o partido do Bolsonaro, enfim, é uma grande variedade, né? E eu até, né, na apuração para a reportagem, eu perguntei tanto para a deputada Renata quanto para o senador Lazier, que foram meus entrevistados para essa matéria, se isso não cria algum constrangimento, se não cria uma dificuldade de gestão do partido, e eles disseram que não, eles disseram que o partido ele consegue conviver com a divergência e até usar a divergência como algo positivo, algo democrático, como algo para fortalecer as discussões no interior do partido, né? Interessante que na reportagem você cita aqui também que na Câmara também tem essa variedade, né, de pensamentos dentro do mesmo partido. Por exemplo, o deputado Bacelar da Bahia, que é mais ligado a causas progressistas, né? E aí no mesmo partido o colega o Diego Garcia do Paraná, que é mais vinculado ao outro lado, a outro tipo de pensamento, e os dois estão no mesmo partido. Exatamente, aqui na Câmara é ainda mais intenso. E também cabe destacar um outro nome que eu não coloquei na matéria, mas é importante a gente também lembrar, que é do pastor Marco Feliciano, né? O famoso deputado Feliciano, é um pastor evangélico que também tem uma vinculação muito grande com
o presidente Bolsonaro, uma vinculação ideológica com o atual governo, que também assim, não bate em nada com o deputado Bacelar, que você mencionou, o deputado Bacelar, que ele é um militante da causa LGBT, de bandeiras progressistas, enfim, é um partido que está lidando com essas correntes diferentes, né? Um aspecto também interessante de destacar em relação ao Podemos no Senado, Márcio e ouvintes, é em relação à aproximação do partido com bandeiras defendidas pela Operação Lava Jato. Tanto que o Podemos, ele está agora à frente, é um dos partidos que mais está endossando a instalação da CPI, a CPI da Lava Toga, né? A CPI que está sendo gestada no Senado para apurar possíveis denúncias, para apurar possíveis irregularidades cometidas por membros do Judiciário, abusos, excessos, enfim, por membros do Judiciário. E essa é uma bandeira também defendida por membros da Lava Jato. Então, assim, o Podemos do Senado também está se trabalhando, ele está crescendo em torno de uma adesão com a Operação Lava Jato. Legal. Olavo, obrigado pelas informações. Até a próxima. Um prazer falar com vocês. Até a próxima. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. No episódio de hoje, você ouviu, na minha conversa sobre o novo PGR, o Augusto Aras, um trecho da entrevista que ele concedeu à TV Record e também um áudio da própria reportagem. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu quero lembrar que para você ter muito mais informação sobre tudo isso que a gente traz aqui no 15 Minutos e muito mais, basta assinar a Gazeta do Povo. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!